Mas ex-árbitros discordaram sobre a anulação desse gol do Vasco da Gama contra o Palmeiras. Para quem não viu, o lance tem um chute do Paulinho de fora da área, mas na origem da jogada, um cruzamento que vai para dentro da área do Palmeiras. O Murilo salva a bola em cima da linha depois de uma chegada do Vegetti. O Vegetti estava em posição de impedimento na origem do lance. A jogada continua, tem uma nova jogada, porque o Richard Rios tira a bola de dentro da área e aí o Paulinho finaliza para o gol. PC Oliveira, no Sport TV, disse que discordou da anulação do gol. Para ele, o protocolo foi equivocado da arbitragem nessa ação do gol. Carlos Eugênio Simon também disse que o gol foi legal, porque teve uma nova jogada quando a bola afastada da área pelo jogador palmeirense. E Arnaldo César Coelho, no seu Twitter, disse o seguinte: quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Vai ser difícil me convencer de que o VAR estaria certo. Se no momento da cabeçada o assistente tivesse levantado a bandeira e o árbitro, mesmo apitando atrasado, o gol teria que ser anulado. Mas não levantou a bandeira. Outra jogada, entendeu? É a opinião do Arnaldo César Coelho sobre esse polêmico gol anulado do Vasco da Gama. Agora, Rodrigo Matos, a gente fica sempre na expectativa, né? Da divulgação desse áudio do VAR e do papo lá do CNM na CBF também. É, terça-feira, né? Eles, em geral, divulgam na terça-feira de manhã. É gravado na segunda à noite e eles divulgam na terça de manhã. Eu concordo um pouco com os ex-árbitros aí, porque o problema da questão do VAR é até quando você faz o corte da jogada. Independente se for impedimento ou falta e tal, se você jogar muito para trás o corte, você vai começar a ficar verificando coisas muito lá atrás. E aí, esse caso aí, embora não seja um lance que teve muito tempo depois do gol, eu concordo com a análise de que a partir do momento que o Richard Rios tira a bola, aquele impedimento ali já não tinha interferência. Você tem que entender, pensar sobre a análise do que é o jogo de futebol, né? Qual a vantagem que o Vasco teve nesse momento com o tal Vegetti ali naquela posição que estava de impedimento para a conclusão que tem posteriormente do Paulinho? Na minha opinião, nenhuma. Então não tem por que anular o gol. Vamos tentar chamar o Sávio Spínola mais uma vez, antes de ouvir o PVC, sobre a opinião dele. Sávio, bom dia, câmbio. Nos escuta? Escutar, ele escuta. Não, ele escuta. Exatamente, ele nos escuta, mas nós não ouvimos o Sálvio. Infelizmente, o áudio está mutado para a gente. Não sei se é o microfone. Talvez se ele tirar o fone, a gente de vez. Desplugar o fone fora e ficar no áudio ambiente. Não sei se você está num laptop. O áudio do Sálvio segue mutado para a gente. Estamos tentando fazer a leitura labial, sabe, o PVC? Você manja dessas? A gente pode entrar no cone do silêncio do velho Maxwell Smart. O Razan não tem idade para lembrar disso. Não, o cone do silêncio era maravilhoso. O chefe odiava o cone do silêncio e o Max falava: chefe, precisamos falar no cone do silêncio. Aí colocava o cone do silêncio. Ninguém ouvia nada. Continuamos sem ouvir o Sálvio Spínola. Está tentando acertar essa comunicação com a gente. PVC ia falar. Eu não sei o que o Sálvio pensa. Enquanto a gente tenta ouvir o Sálvio, eu vou falando que eu concordo com o Rodrigo. Assim, senão você vai reapitar o jogo inteiro. Senão daqui a pouco você tem uma... E é uma coisa que eu acho... Eu penso muito de lances de falta na origem da jogada. Se você tem uma falta na origem da jogada, o cara vem aqui na linha de fundo, rouba a bola com falta. A bola vai até o campo de ataque, a defesa recupera, volta, e você toma a bola de novo, faz o gol, você vai marcar o VAR lá atrás? Não. É até discutível quando você tem a jogada inteira, mas ok, na jogada inteira entendi. Você roubou na linha de fundo, saiu o gol do outro lado, para e marca a falta na origem, ok. Agora, se você recupera a posse de bola, é outra jogada. Então, não tem muita discussão. Tem erro de arbitragem, acontece. Na semana passada houve um erro de VAR em Portugal, gravíssimo. Os árbitros foram afastados, o Sporting ganhou um jogo do Casa Pia por 2-1 com um gol em 4 metros de impedimento, 6 metros de impedimento. E o VAR validou o gol. Acontece, mas é errado. Está errado. O VAR não resolveu a questão do impedimento, como dizia Leonardo Castiba. O impedimento acabou? Não acabou. A gente tem polêmica de impedimento ainda. Seria a tal da questão factual, mas a princípio ainda tem. Você tem que traçar a linha de forma humana. Ainda tem uma ação ali dos árbitros que precisam fazer o trabalho corretamente. Vamos tentar mais uma vez agora com o Salve. Ele entrou pelo celular. Bom dia, Salve. Nos ouve? A gente te ouve. E aí? Vamos tentar.
Estamos monitorando aqui agora. Agora sim. O VAR tem que saiu do cone do né, silêncio. Rodrigo? Bom dia, está aqui com o Rodrigo, com você, Razan, PVC. Mas o PVC, antes desse debate, eu estava aqui com um palmeirense e ele pegou e falou assim: pô, o PVC disse que o Breno Lopes não decide jogo. Não tem problema, ele decide título. Foi o que um palmeirense me cornetou aqui, pediu para cornetar. Não, eu falei que ele decide. Libertadores, só coisa básica. Eu falei que ele decide jogo. O John não faz gol, o Breno Lopes faz gol. Você sabe qual foi o gol que o Breno Lopes fez? Mas é que o Breno Lopes é o jogador mais criticado pela torcida. Ontem mesmo ele foi criticado. A torcida do Palmeiras mudou muito. Ela é muito mais paciente. Só que com o Breno, não é. O Breno erra um passe. Mas, Razan, tá aí o título do UOL, né? Ex-árbitros discordam da anulação do gol. Rodrigo Matos e o PVC já deram opinião. É óbvio que os fóruns de arbitragem ontem à noite explodiram no mundo inteiro, e um debate muito grande sobre a utilização do VAR e qual é o protocolo nessa situação, né? Indiscutível se o Vegetti está ou não em posição de impedimento, tem uma discussão de construção da linha, mas vamos trabalhar com a hipótese de que realmente ele está impedido. O VAR não veio para solucionar todos os problemas de arbitragem. A gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Eu uso muito uma referência do que o VAR não pode fazer, o que o VAR pode fazer. É fato que no campo o árbitro assistente errou, ele não marca o impedimento do Vegetti. E se quando ele cabeceia para o gol, o zagueiro do Palmeiras que está dentro do gol tira a bola para escanteio e na cobrança do escanteio sai um gol do Vasco, hoje estaria aqui o Vasco reclamando de um erro de arbitragem. Desculpa, o Palmeiras reclamando de um erro de arbitragem. Isso já aconteceu várias vezes com o VAR. O assistente não marca o impedimento, o goleiro espalma a bola para escanteio, na cobrança do escanteio pode sair um gol. O VAR não vai corrigir isso. Agora, o lance concreto, né? Eu acho que eu vou tentar até ser um pouco simples, Rodrigo, Razan e PVC, tentar simplificar um pouco isso. O VAR só pode corrigir em impedimento quando é gol do jogador impedido ou assistência do jogador impedido. Passe do jogador impedido. Em campo, o assistente não usou o delay flag, o atraso na bandeira, para ele usar da tecnologia. Não é essa a situação. Não tem como o VAR checar um impedimento depois que aquela jogada fracionada se encerrou. Encerrou a jogada do impedimento. Então, não tinha como o VAR retroagir tanto para procurar o impedimento e anular o gol por impedimento. Não tem checagem de gol, conferência de gol no protocolo do VAR depois de tudo isso, depois do que passou. Isso é ponto. Na cabeçada do gol diretamente, indiscutível. Um passe do Vegetti para o Paulinho depois do impedimento, indiscutível. Aí sim o VAR atuaria. Então, a grande polêmica nesse lance, eu acho que, assim, nos fóruns de arbitragem, a discussão é que é um grande erro de arbitragem, quase que unanimidade entre os fóruns de arbitragem, onde a gente participa com vários instrutores do mundo inteiro, da interferência do VAR em um lance como esse. Eu entendo até que a CBF, a Comissão de Arbitragem, já deveria ter se posicionado sobre esse lance. E se posicionar de forma rápida, de forma objetiva. Para mim, erro da interferência do VAR. É um erro que dá para considerar, então, crasso, ô Salvio, no protocolo do VAR, essa interferência desse gol? Crasso, para mim, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR. Sim, porque o VAR se prendeu a uma posição do Vegetti e ficou procurando aquele impedimento e interferiu após uma revisão. O jogo ele tem que ser fracionado. Eu vi muita gente ontem comparado, o PVC, o Rodrigo vão lembrar, do gol do Equador anulado na abertura da Copa do Mundo contra o Catar, né? Onde tem o jogador do Equador em posição de impedimento e depois de muitas situações a bola quica na área, vai para um jogador, vai para o outro e depois sai o gol. E aí realmente o gol foi anulado. O gol do Equador logo na abertura da Copa com impedimento semiautomático. Qual a diferença? Em nenhum momento um jogador do Catar teve a bola, teve a posse da bola.
a possibilidade de ganhar a bola quando ela estava sendo disputada. A diferença do lance de ontem é que, depois do impedimento, o Palmeiras teve 2 oportunidades de ter a bola, em situações claras de domínio, em situações fáceis. Ou seja, o lance é fracionado. E também, Razan, tem que separar a situação de impedimento em falta e impedimento. Quando que você vai retroagir o lance, né? O Wilton Sampaio captou ontem, participou também de um grande erro de arbitragem naquele Inglaterra e França. Uma falta muito clara no ataque da Inglaterra, onde ele não marca a falta, e depois, na sequência, sai o gol da França. E aí tem uma discussão, você não vai retroagir na falta tanto como era no passado, no início do VAR. Mudou muito. Agora, no lance de ontem, até pelo fato do Richard Rios ter a bola já estava com o Palmeiras, e o assistente não marcou impedimento, se ele atrasasse a bandeira e marcasse em campo, era outra coisa. Ele não marca. Então, VAR não atua nesse lance, não deve atuar, e assim está muito claro no protocolo. Só para pontuar para quem talvez não tenha visto o lance, a bola cruzada para a área, essa é a linha traçada pelo VAR do impedimento do Vegetti, ele vai para a bola, disputa o lance, o Murilo tira em cima da linha, a bola volta para a área, tem uma nova ação, aí o Richard Rios tira a bola dentro da área, o Paulinho pega a sobra e chuta de fora e faz o golaço do Vasco. Então, por isso, todo esse lance fracionado que o Salvio estava explicando para a gente, o Vasco se manifestou em nota oficial, dizendo que contesta a interferência do VAR em anulação do gol legítimo do Paulinho na partida de domingo contra o Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. E essa demora que você cita, Salvio, claro que vai suscitar esse tipo de reclamação dos clubes e dos torcedores no posicionamento da CBF em admitir esse erro, né? Exatamente assim. A CBF se posicionou. O Rodrigo Matos, que acompanha diretamente a comissão de arbitragem, que acompanha diretamente a CBF, pode até trazer alguns exemplos aí. A CBF se posicionou, às vezes, quinta-feira à noite, às vezes na quarta-feira de madrugada, em alguns lances que deram repercussão e de muita reclamação de arbitragem. A CBF se posicionou lá no site, dizendo que a arbitragem estava certa, que foi construído corretamente a linha, que não teve erro de arbitragem, né? Eu entendo, Rodrigo, que esse tratamento diferenciado de lances perde a credibilidade no que diz respeito à comissão de arbitragem querer se posicionar. Ela não pode se posicionar e tratar de forma diferente em lances como esse. Ou seja, se posicionasse ontem, isso tem repercussão no mundo. Esse lance do gol do Vasco ontem, o mundo está debatendo, o mundo está discutindo e, pelo que eu participo aqui, o mundo tem tido unanimidade de que houve erro da arbitragem ontem em atuar. A comissão de arbitragem está hoje em treinamento com os árbitros, está se preparando. Na terça-feira costuma ter um vídeo, deve ter esse posicionamento amanhã da comissão de arbitragem, mas eu acho que é muito demorado por tanta repercussão. Eles costumam fazer, Razan, Salvio e PVC, eles costumam fazer assim, a rodada eles gravam no fim do dia de segunda-feira. E aí esses que o Salvio citou, que realmente às vezes aparecem quinta ou sexta e tal, em geral são lances ali que são do meio da rodada, né? Em geral, né? Mas já aconteceu, e foi o caso daquele caso ali da classificação do São Paulo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que a CBF entendia que que o lance não era nem um pouco polêmico, que não precisava mostrar nada e tal, e diante da pressão ali de rede social e tal, ela fez um comunicado. Porque eu sei, porque eu perguntei antes, e ele falou assim, não, aquilo ali não tem nenhuma polêmica, não foi mão e tal, não precisa. E aí a onda foi tão grande que acabou que chegou uma hora que eles fizeram um comunicado ali para mostrar a versão, dizendo que eles não entendiam, que eu até tinha publicado antes que eles já tinham esse entendimento que não tinha tocado na mão. Mas eu concordo que às vezes tem uma questão que não é só de erro, mas é de comunicação, não necessariamente só da CBF, mas das próprias imagens que aparecem do VAR, não foi o caso desse lance,
mas os que aparecem na transmissão e que geram, às vezes, dúvida que fica, mesmo em lances que estão certos. E pelo que a explicação do Sábio, a questão aí é o erro de conceito, né? Teve um erro de conceito, então precisa ser corrigido, né? Não é um erro de interpretação, é um erro de conceito do de como você tem que... o momento que você tem que parar ali, eu acho que é mais grave, né, nesse sentido. Muito mais grave. Viu, assim, concordo com o Rodrigo, desculpa te interromper, é óbvio que segue o lance e teria o gol do Paulinho. O assistente errou, não marcou impedimento. Teria um erro de campo, como acontece em todo dia que tem jogo de futebol. Agora, o de conceito de protocolo do VAR, na minha opinião também, Rodrigo, é muito mais grave. Porque aí é um segundo erro, que é o erro na utilização da ferramenta e ferir o protocolo do VAR. Em cima disso, aqui chegou um superchat de torcedor do Vasco. O Beto está dizendo assim: bom dia, amigos da bancada. O problema é que esse erro vai continuar acontecendo contra o Vasco e ninguém vai fazer nada, tudo termina em pizza e o Vasco já perdeu a partida. Saudações vascaínas. Obrigado pelo superchat do Beto. Mas o que eu queria emendar na pergunta, porque por sendo um protocolo do VAR que foi equivocadamente usado, tem alguma margem para anulação de jogo, coisa desse tipo, ou nenhuma chance, Salvio? É muito claro o regulamento da CBF, quando implantou o VAR, é muito claro o protocolo do VAR, né? Qualquer equívoco e erro do VAR é considerado erro de fato e não erro de direito, onde o tribunal pode anular uma partida, né? Já tiveram algumas decisões, alguns debates no STJD sobre alguns lances, acho que é muito famoso o próprio Palmeiras e Botafogo, o primeiro caso de julgamento no VAR, e no final os auditores entenderam por 9-0 de não ter interferência do árbitro de vídeo. Então, já tem aí pacificado aí nas decisões do STJD, e o próprio regulamento da CBF incluiu isso, que não pode ser questionado a anulação de uma partida por erro do protocolo, a não ser que considere um erro de direito. Importante essa explicação. Eu só entender. Nome aos bois, né? O bandeira que errou é o Vitor Hugo Imazu dos Santos e o VAR é o Igor Júnior Benevenuto. Então é importante, viu, PVC, até a gente esclarecer isso, né? Como que funciona a cabine do VAR, né? E aí, entender que hoje as cabines do árbitro de vídeo funcionam na sede da CBF. Isso foi feito por melhorar a tecnologia, ou seja, fibra ótica interligando, tornar a coisa mais ágil e também de favorecer na escala do árbitro de vídeo. Você pode, e como tem casos de árbitros de vídeo que trabalham no sábado, que trabalham no domingo, na mesma rodada, porque já estão no Rio de Janeiro, não precisam se deslocar. Essa é uma atitude boa. Aí tem que colocar. Agora, na cabine do vídeo, tecnicamente são escalados 3 árbitros. Árbitros 3. O árbitro de vídeo, que no caso foi o Igor Benevenuto, o assistente do árbitro de vídeo, que foi o mineiro Frederico Vilarinho, que fica do lado, que normalmente é um árbitro, e um assistente. Adriano Barros Carneiro, do Ceará, estava na cabine de vídeo neste jogo, que tem uma função de ver lances de impedimento. Ele que fica com a intenção, com a responsabilidade de cuidar de lances de impedimentos. Lógico que ali dentro da cabine tem um integrante da comissão de arbitragem para ver os procedimentos, tem o técnico de imagem que também fica, mas árbitros para trabalharem e decidir são 3. Então, o Adriano Barros Carneiro, do Ceará, era o responsável por ver o impedimento e auxiliar o Igor Benevenuto nesse trabalho. E aí, para mim, tem um erro claro de protocolo. Sim, mas o Igor é o cara que vai... O nome que aparece na súmula como VAR é Igor Júnior Benevenuto. Então, ele que tinha que dizer assim, não, ok, o Frederico, está impedido, mas o procedimento não é esse, não é para levar em conta mais, porque já houve a recuperação no posse de bola. A própria comunicação com o árbitro de campo. O Hilton Sampaio no campo recebeu a informação e foi comunicado. Olha, o impedimento está lá no primeiro lance, na primeira imagem, quando a bola é cruzada na área. Era caso de chamar ele para ver no monitor, Salve, ou não? Não, olha, ótimo debate, Razan, de se colocar. Excesso de confiança. Porque se houve um debate no primeiro lance, e ali tem uma discussão, esse áudio ainda vai ser divulgado, e aí sim,
olha, o lance foi na origem, e depois teve uma defesa dentro da área, e depois teve um chute na área para depois a bola chegar para o Paulinho. Então tem um impedimento ali na origem. E nesse momento, aí para mim é diferenciado de ter um debate. A interferência do árbitro de campo. O PVC está certo. Na cabine, o árbitro de vídeo principal é Igor Benevenuto. Os outros dois são auxiliares. Eles trabalham dividindo o trabalho, né? Para não ser concentrado só em um. Mas a autoridade maior na cabine era do Igor Benevenuto. A autoridade de tudo é do árbitro de campo, o Wilton Sampaio. Ele recebe a informação e poderia sim. Olha, quero dar uma olhada nesse lance, independente da linha ter sido traçada. Depois a bola ainda ficou num debate, num bate e volta dentro da área, em duas situações, e poderia interpretar e entender que não era lance para o árbitro de vídeo ter atuado. Entendo que sim, Razan, pela complexidade do lance. Acho que está claro, porque tem torcedores falando assim, pô, mas se vocês queriam que o gol fosse validado a partir de um lance irregular, de um impedimento, acho que está claro que é o protocolo do VAR que foi errado nessa jogada, é o que o Salvo já explicou, Rodrigo Matos e o PVC também já pontuaram a respeito disso, por isso o erro crasso que o Salvo está dizendo que está sendo assunto no mundo da arbitragem, não só aqui, mas para fora, internacionalmente, transborda as linhas das nossas fronteiras. É por aí, né, Salvo? É por aí, sim. É um lance que realmente o erro com VAR vai ter. Vai continuar tendo erro com VAR. Isso, o VAR não veio para acabar com todos os erros do futebol da arbitragem. O VAR veio para minimizar, para reduzir. Sempre vai ter. Agora, errar no protocolo, para mim, é mais grave. Volto a repetir. Se o Vegete tivesse cabeceado a bola para o gol, o Everton tivesse espalmado para escanteio e o assistente errou no impedimento, o assistente errasse no impedimento, não marcando o impedimento, e na cobrança do escanteio saísse o gol, isso vai acontecer e pode acontecer como já aconteceu outras vezes. Agora, o protocolo, para mim, ele é sagrado. Para mim, o protocolo não pode ter erro, porque aí é o descumprimento das normas do VAR. E aí que está o maior erro, provavelmente, por isso que esse lance vai render ainda muito assunto. Salve, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no De Primeira. Foi mais uma vez esclarecedor, como sempre. Obrigado a vocês. Desculpa o problema do áudio aqui, mas foi o notebook que acabou não funcionando. Um abraço, Rodrigo. Faz tempo que a gente não se fala, PVC. Um abraço a todos. Até uma próxima. Grande abraço ao nosso Salve Espínola, gentilmente nos atendendo aqui no De Primeira. Apesar dos contratempos com o áudio, deu para a gente ouvir perfeitamente as explicações do Salve.